pessoal, boa tarde. Vamos iniciar aqui então o terceiro dia de atividade do Seminário Internacional Racismo, Colonialismo, Genocídio na Palestina. Esse é o primeiro evento organizado pelo CEPAL, que é o Centro de Estudos da Palestina, que foi recém-fundado aqui na faculdade, na Universidade de São Paulo. A mesa agora tem como tema central a questão judaica diante do genocídio em Gaza. Às 16 horas, a identidade palestina e o genocídio na mídia. E às 19, pensar a Palestina após Gaza. Bom, para a mesa de agora, os quatro convidados, eu queria apresentar rapidamente. O primeiro, o Alberto Randifas. O Alberto é professor de Economia na Escola Paulista de Política, Economia e Negócio na Universidade Federal de São Paulo. Ele é o presidente da Associação dos Docentes da mesma universidade. Ele concentra as suas atividades nas áreas de macroeconomia, economia política e desenvolvimento econômico, com ênfase em moedas, inflação e ciclos de acumulação. Além de outros textos, ele contribui com o artigo A Nova Política Econômica, Transição Necessária, Armadilhas, Implementação, Gargalos na Industrialização, no livro Economia Socialista. A Juliana Muniz, aqui à minha esquerda, é cineasta e pesquisadora, mestre em meios e processos audiovisuais pela ECA USP. Ela colabora com movimentos de mães e familiares sobreviventes da violência no estado do Rio de Janeiro. É integrante do coletivo e cofundadora do coletivo Vozes Judaicas por Libertação. A Jana Silverman, à direita, é professora visitante na Universidade Federal do ABC, desenvolve pesquisa sobre relações de trabalho, economia, política e movimento sindical, contribuindo em diversos artigos sobre esses temas, com destaque para a Organização de Trabalhadoras Domésticas no Brasil Neo-Autoritário, em 2022. E ela é dirigente do Comitê Internacional do DSA, que é o Democratic Socialists of America. O Samuel Samuel Kirsten é professor titular em Economia Política na PUC de São Paulo e autor de diversos livros pró-Palestina, que ele vai apresentar aqui para a gente também na sua fala. Antes de iniciar, eu queria também colocar uma questão geral para os... Bom, o som está aqui, vocês perceberam que o som é intermitente e às vezes ele... Verado, acho que fala um pouquinho mais longe. Tá, fala um pouco mais longe. Uma questão que... Uma provocação, mas na verdade fiquem à vontade também para colocar, os palestrantes. Tem uma questão que perpassa vários debates sobre essa questão judaica e a questão palestina hoje, que é o lugar do projeto de unidade e de um Estado único na Palestina. Um debate que atravessa vários debates. Tem sempre uma discussão que é propagada pela ONU e pela maioria dos Estados, de que a solução para a Palestina, ou para o conflito na Palestina hoje, é a formação do Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Mas é um debate também que perpassa vários autores e vários movimentos que historicamente reivindicam que a única solução democrática possível de superação daqueles conflitos seria um Estado amplo, um Estado laico, um Estado democrático que respeitasse todos os componentes das populações que vivem naquela região. Eu queria colocar isso como uma sugestão também de discussão para todos os palestrantes que quiserem se colocar em relação a esse problema, porque eu penso que é um tema central para se pensar o futuro de uma região, da região da Palestina, que é um tema que não é só dos palestinos e dos judeus, dos israelenses que moram lá, mas é um tema que é de todo mundo. E eu acho que poderia também ser um tema para provocar também um pouco essa discussão sobre como que se coloca a questão judaica diante do genocídio que ocorre em Gaza. Bom, então a gente combinou aqui aproximadamente 20 minutos. Eu vou avisar, faltando 5 minutos aqui para os palestrantes. Vou passar a palavra então para o Alberto, para ele fazer uso aí do seu tempo. Alô? Bom, primeiro queria agradecer muito o convite para desenvolver esse debate. Eu, infelizmente, não pude participar dos demais debates e mesas, por uma série de compromissos, mas acho da maior importância esse ciclo, esse seminário.
E quero começar dizendo que eu não tenho exatamente expertise, né, como acadêmico no tema. Eu sou economista, a minha relação com o tema tem a ver com a minha origem pessoal, obviamente, e origem política, né? Politicamente, desde adolescente eu me engajei, ainda quando estudante secundarista, depois aqui na USP, militante do movimento estudantil, no final dos anos 80, virei petista, etc. E conforme eu me radicalizava, eu, obviamente, passei a considerar a questão palestina, que é uma questão muito cara para a esquerda, dada a importância que a questão tem na luta anti-imperialista internacional. Eu passei a me dedicar um pouco mais ao estudo. Eu sou uma pessoa de origem judaica, meus pais são judeus de origem europeia, né? Meu pai nasceu na Polônia, veio para o Brasil muito cedo, nos anos 30, um pouco antes de começar a guerra. Então, é claro, eu fui formado numa família com influência, obviamente, do sionismo. Então, na minha juventude, eu rompi com isso à medida em que eu passei a ser um militante de esquerda, passei a estudar mais o assunto, claro, um processo. Então, a partir daí, eu me interessei pelo assunto, mas eu não sou exatamente um especialista, não sou academicamente nenhum especialista, nunca publiquei academicamente sobre o tema. Então, vou falar um pouco da questão da luta palestina e a questão judaica, né? Como é que elas, de alguma forma, se imbricam, né? A propaganda oficial israelense, que é divulgada nos meios de comunicação no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Os jornalões, a grande imprensa, etc., mas que é divulgada também para os judeus em particular, né? Para a população judaica em todo o mundo, é a propaganda que em hebraico eles chamam de Hasbará, né? Que é a propaganda oficial, não é? Do sionismo, que diz que Israel é necessário para os judeus porque é um refúgio, né? Os judeus foram eternamente perseguidos, então é o único lugar que os judeus podem se refugiar, e lá eles vão estar protegidos, etc, etc. Não é necessário dizer, basta ver que é o lugar mais perigoso para os judeus viverem hoje, não é? Não hoje, mas nas últimas décadas, não é? Então começa por aí, só observando, não é? Mas o problema não é só esse, o problema é que é uma propaganda absolutamente mentirosa, porque é uma propaganda que se baseia em uma série de mitos, começando por aquele mito inicial de que aquela região era uma região sem povo, não é, para um povo sem terra, que era uma mentira, não é? Era uma região populosa, com uma população tradicional de palestinos que viviam entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, uma população que falava árabe, mas que uma parte dela era muçulmana, uma parte era cristã, havia também judeus, enfim, não é? E viviam de forma harmônica até, obviamente, de alguma forma, a chegada do movimento sionista político. Eu queria falar um pouco sobre isso, não é? O sionismo político entre judeus, ele começa na virada do século. Mas o sionismo é mais antigo do que isso, pelo menos um século e pouco mais antigo, e ele surge na forma de sionismo cristão, não é? Na realidade, ele é um subproduto, de alguma forma, que volta a aparecer no século XIX, na primeira metade do século XIX, de um movimento que veio com a reforma, não é, da igreja, com o movimento calvinista e assim por diante. Porque, diferentemente dos católicos, que se consideravam, os católicos consideravam que os próprios cristãos católicos seriam enfim, os filhos, não é, os filhos digamos, da terra prometida, etc. Não é? O movimento das cruzadas era isso, era retomar a terra prometida, etc. O calvinismo, o protestantismo, considerava que os judeus seriam, não é? Seria necessário para
profecia, sei lá qual, eu não sei exatamente, mas para garantir o cumprimento da profecia, os judeus teriam que voltar à terra prometida. Ao voltar, o Messias voltaria, Jesus voltaria, converteria todos os judeus, eles virariam cristãos, e aí, né, os problemas do mundo estariam resolvidos, etc, etc. Esse movimento messiânico, milenarista, ele retoma força no século XIX, na primeira metade do século XIX, não é? E ele, obviamente, ele tem uma contrapartida política e econômica, não é? O mundo das ideias, já tinha um velho alemão barbudo que falava que o mundo das ideias reflete as necessidades materiais, não é? Então, é óbvio, a primeira vez que se propôs, não é, a entregar a Palestina para os judeus, a primeira proposta foi feita pelo Napoleão, né? O Napoleão propôs entregar a Palestina aos judeus como uma forma de ter acesso àquela região. Obviamente, ele tinha projetos imperiais para a França, e era uma forma de colocar o pé, não é? Através dos judeus franceses, que eram... Não é? Mas, obviamente, o Napoleão foi derrotado pelos ingleses, então o sonho dele se desfez, e ele não... Enfim, esse projeto foi deixado de lado. Mas, na Inglaterra, o movimento sionista cristão, ele se desenvolve, primeiro, e ele se desenvolve com consequências políticas. Então, líderes políticos importantes, o primeiro deles foi o primeiro-ministro na metade do século XIX, o Lord Palmerston, que foi primeiro-ministro, acho que em 1855 a 58, alguma coisa assim. Ele era um sionista cristão. Ele era um puritano, enfim, ele propagava a ideia da necessidade dos judeus voltarem para lá, se converterem ao cristianismo, porque daí o Jesus voltaria, não sei o que e tal. Na sequência, o Lord Shaftesbury, que também foi ministro de Relações Exteriores no gabinete seguinte, não é? Também era um grande defensor do sionismo cristão, né? Um pouco depois, o tio-avô do Churchill, que era um coronel que tinha sido cônsul em Damasco, ainda na época do Império Otomano, ele, aí já com intenções militares, também passou a fazer parte de um lobby do sionismo cristão, desenvolvendo a ideia da necessidade do Império Britânico, preparando já para tomar partes, né, da partilha do que sobraria do Império Otomano. Isso ainda na metade do século XIX. O Império Otomano ainda não tinha sido destruído, mas a Inglaterra já tinha ambições, então ele passou a fazer esse tipo de propaganda, defendendo a constituição de um protetorado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, um protetorado judaico, não é? Ali que seria um protetorado do Império Britânico, não é? Estaria sob o comando do Império Britânico. Quer dizer, isso era algo totalmente externo às comunidades judaicas. Entre os judeus, a ideia de ir para a Palestina era algo completamente estranho. Primeiro, era proibido do ponto de vista religioso, não é? Os rabinos, desde o ano 300, 400 depois de Cristo, proibiam eminentemente a soberania naquela região, não é? Porque eles diziam que é só quando o Messias chegar que aí vai ter paz entre os povos, etc, etc. Enquanto isso, é uma maldição aos judeus tentarem se reconstituir como uma soberania. Segundo, porque os judeus não se viam como uma nação, não é? Eram vários povos que professavam a religião, assim como você tem vários cristãos em vários lugares do mundo que não são uma nação, não é? Então era algo completamente estranho às massas judaicas. Naquela ocasião havia milhões e milhões de judeus empobrecidos no leste europeu, na Rússia, né? Havia judeus de origens muito diferentes, né? No norte da África, no Iraque, na Síria e no Líbano, etc., que viviam muito mais harmonicamente nos países muçulmanos do que na Europa cristã, sobretudo no leste europeu, com o czarismo, que era uma prisão dos povos, como dizia o Lenin, né? Muito bem, aí no final do século XIX é que começa a haver então um movimento
sionista entre um setor da pequena burguesia judaica, né? Em geral intelectuais de classe média. O mais famoso deles é o Herzl, né? O Theodor Herzl, que era tipicamente um intelectual de classe média, um jornalista, e que eles eram muito influenciados pelo nacionalismo europeu, de um modo geral. O Herzl, em particular, era um admirador do nacionalismo alemão, né? Ele via com bons olhos a questão da unificação nacional. E ele passou, então, a entender a questão dos judeus como uma questão nacional, que obviamente não era, né? O Herzl, então, ele começa a organizar. O Herzl não era exatamente ele achava que tinha que ter um lar nacional aos judeus, porque os judeus seriam uma nação, para tirar os judeus da Europa, porque ele achava que os judeus não pertenciam à Europa, então tinha que tirar os judeus da Europa. Mas para ele tanto faz se fosse na Palestina ou em qualquer outro lugar. Tanto é que ele defendia nos congressos, ele defendia que fosse em Uganda, seria mais fácil convencer os britânicos, etc. Mas a perspectiva dele era sempre de tentar, como ele não tinha nenhum apoio de base, nem entre judeus, né? As massas judaicas estão totalmente alheias à questão, então a base que ele procurava ter era fazer lobby junto aos impérios. Então a política era primeiro conversar com os otomanos, com o Império Otomano. Aí ele viu que não deu muito sucesso, conversou com o Kaiser alemão, também não teve muito sucesso, e começou a fazer lobby, então, junto ao Império Britânico. O principal agente dele junto ao Império Britânico era um químico chamado Chaim Weizmann, que virou depois o primeiro presidente de Israel, logo depois da fundação de Israel. E ele começou, então, a desenvolver um grupo que fazia lobby entre as autoridades britânicas. Ele se tornou um amigo pessoal do primeiro-ministro do Reino Unido em 1910, né? 1905, quero dizer, que era o Balfour. Balfour foi primeiro-ministro na época. O Balfour era um antissemita, né? E ele foi o responsável pela aprovação da chamada Aliens Law, né? Que é a lei de imigração voltada especificamente aos judeus. Em 1905, vocês sabem que ocorreu uma revolução na Rússia, e ele era antissemita, achava nojento aquelas massas pobres de judeus, né, invadindo a cidade, o East End de Londres, né, que é bairro operário ali de Londres, etc. Muitos deles tinham passado pela Revolução, então ele tinha medo que fosse influenciar radicalizar a classe trabalhadora britânica, etc. Então ele aprovou aquela lei. Ele era odiado pelas massas judaicas, o Balfour, por causa disso, né? E o Weizmann virou um amigo dele e começou a influenciá-lo, não é? Para apoiar a ideia de resolver o problema, né, das massas judaicas na Inglaterra. Né? O Balfour queria se livrar daquelas massas judaicas na Inglaterra e da Europa. Né? Então, está resolvido o problema, leve todos os judeus para a Palestina, né? E começou a convencer que isso seria uma boa ideia para resolver o problema, para limpar, né, a Europa da sujeira, daquelas massas proletárias, né, empobrecidas judaicas, e ao mesmo tempo resolveria também o problema ajudaria a Inglaterra a pôr um pé na Palestina, a pôr um pé no Oriente Médio, levando em consideração a região estratégica do Suez. Nós estamos já próximo da Primeira Guerra Mundial, a questão do petróleo era essencial, sabia-se que existia muito petróleo na região, aquela região é uma região de conexão entre a Índia, que era a principal colônia britânica, e, né, o mar Mediterrâneo para ir para a Inglaterra, então era uma região absolutamente estratégica. O Weizmann, né, foi convencendo o Balfour e vários outros políticos britânicos disso. Começa a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano começa a desmilinguir, tem um acordo secreto, né, Sykes-Picot, que o Oriente Médio foi dividido entre a França e a Inglaterra. A parte, então, da Palestina ficaria com a Inglaterra,
E aí, então, a ideia de criar um protetorado judaico na Palestina para dividir as massas, não é? Porque os britânicos sabiam que tentar governar aquela região, justamente no momento que o nacionalismo árabe, anti-imperialista, estava crescendo, seria muito difícil se não houvesse uma divisão. Então, o Balfour foi se convencendo da ideia de usar a criação de um protetorado judaico na região como uma forma de dividir, não é, o movimento anti-imperialista árabe. Não é? Foi nesse processo que se formulou, então, a Declaração Balfour, que foi aquela promessa que o Balfour fez para o Barão Rothschild, não é? De que o Barão Rothschild era um burguês judeu, não é? Mas ele era um dos representantes do movimento sionista, que não era consensual, já disse, entre as massas judaicas, não é? Mas não era consensual sequer mesmo entre a burguesia judaica. Não é? Parte da família Rothschild era contra. Não é? Aliás, interessante notar, não sei se eu tenho tempo de ler, mas deixa eu ver se eu pego aqui, um dos membros do gabinete do Balfour, não é? Um dos membros do gabinete do Balfour era o único membro do gabinete do Balfour que era de origem judaica, que também era um burguês liberal, não é? Chamado Montagu. Ele era de uma parte, representava uma parte da burguesia judaica que era contra o sionismo, radicalmente contra o sionismo, não é? E ele via na Declaração Balfour um ato de antissemitismo, que era uma forma de livrar, não é, a Inglaterra dos judeus. Quando a declaração foi aprovada pelo gabinete, no mesmo momento, ele escreve uma declaração, uma contra-declaração, dizendo o seguinte, vamos ver se eu leio aqui. Cadê? Eu afirmo que não há uma nação judaica. Os membros da minha família, por exemplo, que vivem nesse país por séculos, não têm nenhum tipo de visão ou desejo de formar uma comunidade com judeus de família de outros países, além do fato de que eles professam de alguma forma, a mesma religião. Não é? Não há nenhuma ligação maior do que a ligação entre ingleses cristãos e franceses cristãos, que não são da mesma nação, por óbvio. Depois ele diz, quando se disser aos judeus que a Palestina é a nação, é o lar nacional deles, em todos os países do mundo vão imediatamente passar a dizer para os judeus que eles não são mais cidadãos, então, dos seus países. E você vai também encontrar a população palestina sendo colocada para fora do país em que eles mesmos nasceram. Ou seja, é uma previsão que, não é, de fato ocorreu. Aliás, o nome da declaração, dessa declaração, é porque eu considero que o gabinete do Balfour, o gabinete do primeiro-ministro, ao aprovar a declaração do Balfour, foi profundamente antissemita. Não é? Então ele considerava que a declaração Balfour era uma medida antissemita, porque iria provocar o antissemitismo nos países de origem, quer dizer, nos países europeus. Muito bem. O fato é que o sionismo, então, aliás, o Weizmann leu essa declaração do Montagu e ele disse que ele conseguia compreender essa declaração e ele mesmo, de alguma forma, concordava com o problema. Mas ele não estava nem um pouco ligando para o problema, porque ele estava comprometido com a ideia de se constituir a chamada nação judaica na Palestina. Bom, eu vou acelerar então, porque está acabando o meu tempo. Eu quero só dizer o seguinte: o sionismo, ele se constitui de fato como um instrumento de antissemitismo, né? Por contraditório que possa parecer. Então, por exemplo, logo depois da ascensão do Hitler, né, em 1933, começa a haver um movimento de massa de boicote à Alemanha, né? Boicote a importações alemãs. E isso começou a provocar efeitos sérios, porque era um movimento de massas que envolvia não só judeus participavam, as massas participavam,
mas envolvia também todos aqueles que eram a favor da democracia nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, etc. Esse movimento, então, começa a tomar corpo e começa a preocupar muito, não é, o governo alemão. Não é? Quem salvou, de fato, o governo alemão dessa situação foram os sionistas, que fizeram um acordo com o governo alemão de garantir a imigração de todos os judeus alemães para a Palestina. Né? Houve uma imigração de massa de mais ou menos 150 mil judeus alemães para a Palestina, né? Em troca do fim do boicote. Então o sionismo foi responsável, e aí foi diretamente o David Ben-Gurion, que já, né, era o cara que dirigia já em 1933 o movimento sionista lá na Palestina, mas ele passou a ter mais influência do que o Weizmann internacionalmente. Ele diretamente, não é, desmontou o boicote que estava sendo desenvolvido contra o regime nazista, né, fazendo um acordo que era um acordo que favorecia aos alemães, porque se livrava dos judeus, né? E o tempo inteiro o movimento sionista ele via as massas judaicas europeias com um profundo preconceito, muito parecido com o preconceito, não é, dos racistas, antissemitas europeus. Acho que também eu devo muito a outras trajetórias que reencontraram a questão com o sionismo e a questão palestina já faz alguns anos. Mas principalmente o lugar que eu estou ocupando hoje aqui nessa mesa também tem a ver com o trabalho que é construir o coletivo Vozes Judaicas por Libertação há mais de um ano, que acho que o Vozes ele se localiza aqui em São Paulo, somos um pouco mais de 20 pessoas que talvez a gente esteja começando a reacomodar e relocalizar o que é o antissionismo no Brasil hoje, enquanto coletividade, enquanto uma coletividade judaica que enfim, coloca a questão palestina como algo central, né, no que a gente entende como judeidade, né? Então, a partir das nossas identidades é que a gente se coloca em solidariedade à causa palestina e não apesar das nossas identidades. E entender isso, eu acho que foi um processo e continua sendo um processo de bastante elaboração, então parte das coisas que eu vou compartilhar hoje aqui também tem a ver com isso. Bom, eu acho que o nome dessa mesa já nos coloca uma questão que é um eixo profundamente relacional, né? Pensar a questão judaica, esse palavrão, né, a questão judaica, que já nos remete a um zilhão de coisas que vou falar muito brevemente, mas pensar a questão judaica é estar diante do genocídio em Gaza, que está sendo estendido à Cisjordânia e ao Líbano, né? Não tem como não pensar a questão judaica se a gente não se colocar em relação ao que está acontecendo, não só há mais de um ano, como o Alberto lembrou, há mais de 76 anos, oficialmente, né, desde a Nakba, mas esse projeto colonial, que é o que o sionismo se afirma, né, e concebe como essa pretensa segurança do povo judeu, o direito de autodeterminação. Então, eu acompanho aqui de Butler na compreensão de que a questão da judeidade é uma categoria cultural, histórica, política e não religiosa, representada por múltiplos modos sociais e históricos de identificação ao longo de, enfim, milhares de geografias e calendários. Ou seja, a experiência judaica ela não é uma experiência homogênea e comum, a experiência judaica é uma experiência diversa. E eu falo isso também porque quando a gente coloca a questão judaica, eu acho que também é para evitar universalismos e condensar uma espécie de narrativa homogeneizante do que é a experiência judaica. A gente está falando aqui de uma cultura milenar que não tem a ver apenas com uma relação de religião e que, dependendo da geografia, do calendário, do contexto histórico, passa por processos que existem respostas diferentes. E eu acho que o que a gente está assistindo hoje é a tentativa de dar uma resposta única e unificar a questão judaica através do sionismo, através do Estado de Israel, como essa resposta única. E é essa questão que a gente está assistindo, e todos os problemas consequentes delas e os absurdos que a gente está assistindo têm a ver com essa tentativa de universalização, né? Mas, enfim, a gente aqui entre nós, acho que no meio acadêmico pode justamente remeter a questão judaica a Judenfrage de Marx, né, que no final do século XIX postula sobre isso, e Marx é interpretado rapidamente ou como antissemita ou como auto-ódio, que eu acho que é uma estratégia que a gente, em 2024, conhece muito bem, que é pelo simples fato de tentar pensar a questão judaica num lugar de emancipação que não seja particular, que seja universal, ou seja,
entender, né, o que é discriminação, o cerceamento de direitos, por exemplo, que a população judaica vivia na Europa Oriental no século XVIII, entender o que é emancipação para outras particularidades que sofrem cerceamento de direitos e liberdades e discriminação, só pelo simples fato de você querer extrapolar e não pensar a emancipação através de uma solução particular, você pode ser visto ou como antissemita ou se odiar profundamente. E talvez Marx tenha sido interpretado assim, e nós, por exemplo, vós somos constantemente interpretados desse jeito, por exemplo. Porque parece inconcebível a ideia de você não particularizar ou não excepcionalizar a questão judaica, né? O que é excepcionalizar? Entender que isso seja único, né? A experiência judaica de discriminação, de cerceamento, ela é única e muito particular, e ela é única e muito particular, mas ela não é mais importante ou excepcional, assim como outras crises com outras questões de identidade e pertencimento político, né? Então, a gente pode se remeter a Marx, a gente pode se remeter a outros pontos históricos, mas a gente está aqui na Universidade de São Paulo, em novembro de 2024, tentando elaborar, então, né, nessa mesa, nesse seminário, eu acho que, enfim, nesses últimos meses, que a questão judaica ela está diante do genocídio na Palestina, está diante do que acontece em Gaza, e eu acho que é importante pensar isso e não ignorar, porque se a gente não elabora bem sobre isso, fica difícil de entender por que depois de mais de um ano do que a gente está assistindo, ainda há uma narrativa que se percebe plausível alguma coisa do que está acontecendo, né? O que é plausível? Porque o genocídio, porque a Cisjordânia, porque é complexo, porque é um conflito, porque existem dois lados, porque é a segurança do povo judeu. Então, me parece que a narrativa que ainda justifica isso, ela ainda está muito posta. A gente ainda não está conseguindo, de fato, questioná-la. E isso é questão judaica. Porque se o sionismo se apropria, né, e eu acho que é importante também lembrar isso, e o Alberto acho que lembra também na sua fala, o sionismo se apropria de uma cultura, de uma amálgama de culturas diferentes, que também, de novo, lembrando da diversidade, né, por exemplo, a minha família é de origem turca, minha bisavó foi expulsa da Turquia no começo do século XX, e eu fui 2 vezes à Polônia. Assim, eu conheço muito poucas pessoas que foram 2 vezes visitar campos de concentração. Eu sou uma delas e eu me relaciono com o horror do Holocausto e universalizo essa dor, mas ao mesmo tempo a gente vê que o sionismo também embranqueceu e deu um tom muito eurocêntrico para a história e para a questão judaica também ao longo do tempo, né? E a educação sionista, ela gira muito em torno disso. Então eu acho que a gente está, mesmo se a gente fica debruçado em Marx, por exemplo, e fica ali, a gente está falhando em atualizar o que é a questão judaica. E a gente também falha em atualizar a questão judaica. Por exemplo, eu posso falar isso pela experiência que eu tive na escola, na educação do que é a questão judaica, né? Ou no movimento juvenil, que foram tão progressistas por um lado, mas falhavam constantemente em atualizar a questão judaica com uma honestidade histórica. Porque o sionismo, ao se apropriar da experiência judaica de tal maneira, né, que a partir dos meados do século XX passou a ser quase indissociável essa identificação fabricada, né? Ser judeu é igual a ser sionista e acreditar na centralidade do Estado de Israel, e a nossa identificação e pertencimento vai orbitar em torno disso. Então, a ideia, né, para você poder aprovar esse projeto constantemente, é que a identidade, enfim, a experiência judaica vai estar eternamente fadada ao cerceamento de direitos básicos, à perseguição, à discriminação estrutural, à violência sistêmica, e então isso tudo com o nome de antissemitismo. Então a gente é criado e não atualiza, né? Então quando eu falo que a gente não atualiza, é isso. Eu não vivo, por ser judia, uma violência estrutural no Brasil, né? Vão ter outras pessoas, aí sim com um tom bastante antissemita, de dizer existem controle, privilégio e não sei o que lá, e aí eu já não vou operar nesse tom e nem nessa armadilha. Mas a gente sabe muito bem que, por exemplo, num território como o Brasil, quando a gente vai falar de Latinoamérica, ou quando a gente vai falar de experiências de territórios colonizados, não é a população judia que está sofrendo o cerceamento de direitos básicos, de violência de Estado
E nada disso, ou seleção de trabalho, por exemplo. Mas é isso que a gente, enquanto comunidade, está o tempo todo se educando para retraumatizar, que a qualquer momento isso pode acontecer. E que a única maneira de garantir que isso não aconteça não é trabalhando as suas próprias comunidades localmente, é se isolando e acreditando que o Estado de Israel é uma resposta e uma segurança que eternamente vai estar colocando ali uma possibilidade de existência. Da professora Arlene, também quero saudar essa iniciativa de criar um novo Centro de Estudos Palestinos. E só para dar uma propaganda que nós, na UFABC, onde eu dou aula na área de relações internacionais, também estamos avançando em projetos de extensão de parceria com a Universidade de Birzeit, na Cisjordânia, que também esperamos que juntos pode dar também grandes frutos igual a esse centro de estudos. Bom, aí já só para, eu sei que o Everaldo já me apresentou um pouco, mas só para me situar melhor um pouco essa fala. Eu sou judeia de origem norte-americana, sou de Nova York, e nesse sentido sou um pouco de um estereótipo andando, porque somos muitos, a grande maioria, ou grande parte dos judeus nos Estados Unidos somos de Nova York, ou temos morado em Nova York em algum momento da vida. Pelo lado do meu pai, eles são de descendente judeu-alemão. Meus antepassados quase todos foram assassinados nos fornos de Birkenau. E por outro lado, pelo lado da minha mãe, foi judeus daquela região da Polônia, Rússia. E por sorte, a grande maioria dessa parte da família conseguiram fugir da Europa depois da crise dos pogroms no começo do século XX. Então, aí é um tema que para mim é muito caro também por essa ligação familiar. Então, a ideia com essa fala é explorar um pouco a opinião política dos judeus nos Estados Unidos frente ao tema Palestina e um pouco da construção da identidade judaica nos Estados Unidos diante dessa situação. Mas para começar, eu acho que é importante constatar se é o dever político, moral e ético de todo mundo de lutar contra o genocídio em curso em Gaza, por ser a violação mais grave de direitos humanos, dos direitos humanos mais fundamentais, e assim, se a gente não luta, perdemos uma parte de nossa humanidade. Mas se é dever de todo mundo, para os judeus e principalmente dos judeus que somos dos Estados Unidos, temos uma tripla obrigação de assumir esse dever. Primeiro, porque simbolicamente essa guerra de extermínio está sendo cometida no nosso nome, igual que comentou a colega de mesa Juliana, né? Invocando nossos antepassados vítimas de genocídio de maneira absolutamente perversa para justificar outro crime de lesa humanidade. Segundo, porque essa guerra está diretamente sendo cometida materialmente com nosso consentimento através do dinheiro dos nossos impostos. Em grande quantidade, bilhões e bilhões. E terceiro, porque eu não sei, esse microfone dá um problema mesmo, né? Fala um pouco mais distante, já. Fica mais distante. Isso. Tá bom, perfeito. Não dá para ouvir, tá bom. E terceiro, esse guerra está cometido fisicamente por muitos dos nossos parentes, porque muitos judeus dos Estados Unidos temos parentes, temos familiares, temos amigos que moram em Israel, ou morava. Eu mesmo tenho uma tia e um primo que morava em Hanana, perto de Tel Aviv, por quase uma década, né? Então, são mais de 163 mil judeus dos Estados Unidos que migraram para Israel nas últimas décadas, e sendo que os judeus norte-americanos somos a comunidade imigrante judeu, maior comunidade depois dos judeus que são provenientes do antiga União Soviética. Então, obviamente, diante dessa tarefa muito complicada, agora complicou ainda mais com a eleição do Trump, né, com esse novo vertente, um projeto neofascista que se elegeu nas costas do movimento neopentecostal e o que a gente chama de nacionalista cristão branco. Mas essas próprias dificuldades nos instiga a pensar melhor nossas estratégias, nossas táticas, porque precisamos conseguir um cessar-fogo imediato e incondicional, mas
urgentemente do que nunca. E esperamos que todos estamos a par dessa tarefa histórica. Bom, para situar um pouco a comunidade judaica nos Estados Unidos, é a maior do mundo, inclusive maior do que a própria comunidade judaica em Israel, contando com aproximadamente 7,5 milhões de pessoas, segundo o censo do ano 2020, se comparando com 7,2 milhões de judeus que moram em Israel. A grande maioria são Ashkenazi, descendência europeia, algo em torno de 80% a 83%. E também, igual que mencionou a Juliana, a questão a comunidade judaica poderia ser dividida em 3 partes e quase iguais nos Estados Unidos. É uma parte que são eticamente judaica, mas não praticamos a religião. E isso compõe mais ou menos 33% de todos os judeus nos Estados Unidos. Eu me incluo, porque eu também sou um marxista ateia, mas também judeia eticamente, né? 37% dos judeus são igual aos meus pais, a maioria dos meus parentes que são se pratica a religião, mas via aqueles vertentes mais reformistas, menos tradicionais. E algo em torno de 30% são altamente religiosos, aquele Hassidim e os ortodoxos, né? Politicamente, 71% dos judeus se identificam com o Partido Democrata, mas entre a comunidade ortodoxa, aquela 30%, a grande maioria, super maioria, 75%, são eleitores do Partido Republicano. E isso é o parte da população também que está crescendo mais, né? E é o que vimos na última eleição, que mesmo diante dessa crise mediática construído em torno desse novo antissemitismo que supostamente está brotando em todas as partes dos Estados Unidos, o voto judeu permaneceu bastante igual do que as eleições passadas, em termos gerais, ou seja, algo em torno de 73% da comunidade judaica votamos para Kamala Harris, 26% votaram para Trump e 1% mais ou menos por terceiros partidos, o voto em branco. Mas se olhamos comunidades específicas, aí vemos o aumento do voto para Trump, né? Por exemplo, se olhamos para a cidade de Nova York, nosso bunker dos judeus aí, de fato, é uma das cidades mais judaicas do mundo, tem quase 1 milhão de judeus que moram lá. E, como eu falei, tem comunidades dos judeus ortodoxos crescendo rapidamente. E um exemplo, por exemplo, o bairro onde eu morei por um tempo, que agora é o bairro onde mora a grande quantidade dos judeus provenientes do antigo União Soviética, é um bairro em Brooklyn que se chama Brighton Beach. Trump ganhou com 90% dos votos. E outro bairro que tem uma grande quantidade de judeus Hassidim ortodoxos se chama Crown Heights, também em Brooklyn. O voto em Trump chegou em 62%, que para Nova York é bastante alto. E agora, olhando fora das eleições, a questão da opinião pública dos judeus sobre os acontecimentos em Israel, a guerra, o genocídio em Gaza, né? E isso foi dados que eu peguei de uma pesquisa feita pelo Pew Research Center, que foi realizada em abril de 2024. Ou seja, bem na época que estava começando a brotar as ocupações universitárias contra o genocídio em muitas universidades no país. Então, o que vimos que, sim, isso não deve ser muita surpresa, ou seja, pensando no tamanho da, digamos, do tamanho da força da ideologia zionista dentro da população judaica nos Estados Unidos, mas entre a primeira pesquisa a opinião frente às ações de Hamas em 7 de outubro e as ações de Israel depois do dia 7. 93% dos judeus não, obviamente, apoiavam as ações de Hamas e 62% apoiavam sem condições as ações de Israel. Mas tem um certo recorte geracional, recorte que eu acho interessante. Só 52% dos judeus com menos de 35 anos têm esse apoio incondicional para as ações do exército israelita.
E se olhamos os judeus mais geração X, baby boomers com mais de 50 anos, aí esse apoio incondicional sobe a quase 70%. Então aí esse peso, digamos, da carga zionista ideológica, eu acho que por um lado caiu um pouco por vários fatores. Também foi um palanque muito forte usado na própria Guerra Fria, ou seja, que também a União Soviética, por ser anti-zionista, mesmo que não era tão anti-sionista, né? Mas foi usado como também mais uma razão para os judeus recuar e olhar o Israel como nosso porto seguro. E outro fator que, pelo menos em Nova York, foi muito presente foi o contato pessoal que minha geração, gerações anteriores, tivemos com sobreviventes do Holocausto, porque a grande maioria também vivia, eles não foram para Israel, a grande maioria foram para os Estados Unidos, com um número desproporcional indo para Nova York. Então aí, quando esse contato também pessoal, também eu acho que também cementava um pouco mais a questão da ideologia zionista, né? Aí vemos isso também refletido igual em outras perguntas que foram feitas na pesquisa, ou seja, 74% dos judeus, em geral, apoiam o envio de armas estadunidenses para os forças de ocupação israelita, o exército, mas só 61% dos judeus, com menos de 35%, apoia isso. E também, em frente à atuação do governo norte-americano, tomando isso como ponto de referência a abril desse ano, 45% de todos os judeus acham que Biden está fazendo um bom trabalho ou achava que estava fazendo um bom trabalho frente ao conflito, mas só 32% dos judeus jovens concordavam com essa frase. Então, o que isso mostra para nós quando olhamos o papel dos judeus estadunidenses nesse apoio simbólico, material e pessoal para a guerra contra o povo palestino em curso? Primeiro, eu acho que igual que a Juliana estava mencionando, nossa identidade político-cultural dos judeus norte-americanos, ou seja, tirando um pouco a comunidade ortodoxa, que é uma coisa com suas questões específicas, nossa identidade cultural e política está muito mais construída em torno de questões simbólicas relacionadas com o nosso posicionamento histórico como vítimas de genocídio, como vítimas, e nunca podemos nos enxergar como victimários, né? E muito menos em torno das questões de fé religiosa, ou seja, muito mais em torno de internalizar essa propaganda Hasbara do que ir para a sinagoga, ou seja, e isso eu até chamo um pouco do complexo industrial ideológico da lista do Schindler, porque aquele filme todos os judeus são quase obrigados de gostar, né? Pelo menos nos Estados Unidos. E aí, então, não é só um filme, né? Você tem, por exemplo, aquele projeto Birthright, que todos os judeus que tem o Bat Mitzvah tem uma viagem de graça para Israel e propaganda pura, mas as pessoas gostam porque tem viagem para a praia, e você faz um monte de amigos legais. Eu não fiz, mas muitos membros da minha família fizeram. Também tem uma organização que se chama Hillel, que é uma organização universitária que está inserida em quase todas as universidades do país, que são também uma agrupação social que mais com forte conteúdo zionista, né? Que aí já esses grupos de Hillel estão fazendo foram grupos que invadiram os acampamentos de solidariedade com a Palestina de maneiras absolutamente violentas junto com a polícia para agredir os manifestantes, né? Então você tem essa questão da construção ideológica cultural que é muito ligada a essa questão de ser vítima, né? de um genocídio, né? Que isso não nos permite enxergar como victimário, né? E outro é aquela carga do Israel como nosso porto seguro, mesmo quando, e isso já é comprovado, a contundente maioria dos judeus, nem só americanos, mas do mundo inteiro, não tem o menor desejo de morar em Israel. E isso contrapõe com o que deveríamos ter, que deveríamos ter esse desejo de abraçar nossa tradição diaspórica, que foi um pouco o que o Alberto estava falando, a tradição da lenha do Bunde, uma tradição absolutamente rica,
que celebra, digamos, a libertação de todos os povos e não só os judeus desde esse ponto de vista chauvinista, nacionalista, né? Então, aí, como eu falei, é um rolo compressor que existe, ou seja, e mesmo isso não só entre a comunidade ortodoxa, é muito forte entre as comunidades judeus mais liberais ou reformistas e mesmo entre os judeus não religiosos. E eu sei porque também eu vivi isso com carne própria, estou vivendo isso com carne própria desde o ano 2000, quando me juntei ao movimento judeus contra a ocupação na segunda intifada, né? Que muitos momentos familiares absolutamente constrangedores quando sai a flote esse tema, né? Então, aí, ao mesmo tempo, é muito contraditório, porque, como falei antes, a maioria dos judeus norte-americanos são, pelo menos, de centro-esquerda, né? No sentido geral, no espectro político. São do Partido Democrata, são parte do movimento antirracista, muitos apoiaram, por exemplo, o movimento Vidas Negras Importam, são feministas, apoiam o direito ao aborto, mas não aplica a mesma lógica da causa de solidariedade com o povo palestino para esse viés que está inculcado em nós, literalmente, desde que nascemos, quase. Mas já para terminar nesses últimos momentos, eu vou resgatar um pouco e falar um pouco sobre essa novidade que é a atuação dessa minoria, mas uma minoria bem militante de jovens judeus estadunidenses anti-zionistas, do qual eu formo parte com muito orgulho. Em resposta ao dia 7 de outubro e aquela reação absolutamente desproporcional, imoral e ilegal das forças de ocupação israeli, organizações judaicas anti-zionistas, alguns cresceram, alguns apareceram novos, outros cresceram, organizações que já existiam. Tem, por exemplo, uma organização Jewish Voice for Peace, Vozes Judaicas pela Paz, que antes era um grupo desse tamanho, agora tem mais de 34 mil afiliados no país inteiro. Tem outro grupo muito interessante, se chama If Not Now, também dirigido totalmente por jovens judeus, que apropria dos símbolos e os ritos das festas judaicas, de Shabbat, de Pesach, de Hanukkah, e para dar um novo simbolismo que reverte esse movimento libertário, ou seja, ressignificando para isso, para entender essa hipocrisia de um povo que comemora cada ano nossas libertações, os romanos, os egípcios, e depois, ao mesmo tempo, estamos oprimindo o outro povo de maneira mais atroz, né? E outro, eu acho que é muito importante mencionar o papel de organizações mixtas, políticas, como o DSA, os Socialistas Democráticos dos Estados Unidos, o qual eu também formo parte, que tem também nas suas lideranças um número desproporcional de judeus, e tem, para você ser um membro da organização, tem que compactuar explicitamente com o nosso posicionamento político, que é totalmente anti-zionista e a favor do movimento BDS, né? E também, importante, vale a pena destacar a atuação do senador judeu Bernie Sanders, o nosso grande farol socialista lá no Senado norte-americano, que foi reeleito agora em proporções quase soviéticas, com mais de 40 pontos em cima do candidato republicano. Ele acabou de promover uma moção no Senado para bloquear o envio de tanques antipessoas e mais munições para Israel. Isso é contra o desejo do próprio Biden e a maioria do Partido Democrata. Essa moção foi derrotada, obviamente, infelizmente, mas sem surpresa, por 17 votos a 0, mas já estamos melhorando. Antes ia ser 2 votos a 90, né? Enfim, já para ir terminando mesmo, para deixar tempo para debate, é muito importante, ou seja, estamos encarando sempre esse movimento anti-zionista nos Estados Unidos, sempre encaramos muitos desafios. Primeiro, a necessidade de nós, como judeus, vozes judeus, não sobrepor sobre os vozes palestinos, mas sim, ao mesmo tempo, sim praticar uma política de deferência, ou seja, poder trabalhar essas questões conjuntamente.
Também temos que lutar contra essa sensação psicológica de ser isolado dentro da comunidade judaica. E também temos, obviamente, muitos novos desafios colocados diante desse novo governo protofascista, mafioso, que obviamente não vai ter interesse nenhum em fazer uma interlocução com judeus antifascistas e anti-zionistas, né? Mas vamos encarar esses desafios, porque nosso sonho de uma Palestina em paz, do rio ao mar, junto com a comunidade judaica que encontra sua própria expressão política e identitária, nossa diáspora tão rica, tão libertária, e não em uma terra prometida totalmente mítica, imaginada, é algo que sabemos que vai ser muito difícil tornar realidade. Mas não será impossível. Não pode ser impossível. Seguiremos buscando a paz do Espírito e nunca compactuaremos com a paz da tumba. Não saciaremos nossa sede de justiça com a sede da vingança. E aí, para terminar com um slogan que usamos muito nos dias depois de 11 de setembro em Nova York, pensando nas pessoas assassinadas, naquele ato terrorista, e olhando o povo do Afeganistão que também estava prestes a ser vítimas de um grande genocídio por parte do exército americano. Não queríamos um massacre do povo do Afeganistão no nosso nome. Falamos, our grief is not a cry for war. Nosso dor não é um grito a favor da guerra. Obrigado. Sim. Salam aleikum. Eu não estava aqui em 16 de outubro, quando foi lançado o CEPAL, e fiquei muito contente com a iniciativa da FIFELESH. Também aproveito para parabenizar a CEPAL pela organização desse evento e agradecer também ao público presente. Embora eu seja acadêmico, eu não tenho distanciamento, eu trago essa encrenca debaixo da minha pele. Então eu vou falar com as tripas e o coração. Minha mãe foi deportada para a Sibéria durante a guerra. Meu pai foi escravo do terceiro Reich. Passou a guerra toda, durante todos os anos de guerra, em campo de concentração. Ele é considerado um herói, meu pai, mas não porque lutou, porque aguentou a barra, a humilhação, e mesmo depois do aviltamento sofrido, se transformou no militante da vida. Meus avós e tios foram exterminados em Auschwitz. 9 a cada 10 familiares meus foram exterminados no Holocausto. Tem coisa pior que isso? Tem. Ser carrasco é muito pior que ser vítima. Na minha cultura, é assim que a gente entende. Todos os governos, desde o começo da instalação dos campos de extermínios na Polônia, são todos na Polônia, todos os campos de extermínio, no final de 41, todos os governos tinham noção, sabiam, tinham notícias e eram veiculadas do extermínio em massa, da existência de câmaras de gás e crematórios. Tá? Em 42, no segundo semestre de 42, você tem alguns pronunciamentos. Thomas Mann, na BBC, em alemão, divulgava os crematórios, em 42 isso. O governo polonês, no exílio, então sediado em Londres, também divulgava. Os próprios aliados divulgavam e o Papa também divulgou. Na véspera do Natal de 42, o Papa divulgou o extermínio.
Tá? O que não vazou durante a guerra, em relação aos campos de extermínio, foram as imagens. A única coisa que é pós-guerra são as imagens. Todos os governos sabiam, tinham noção e eram veiculados, né? Embora as pessoas achem que não, que a gente só ficou sabendo do extermínio depois. Não confere. O judaísmo que a gente conhecia, que existia antes do advento do sionismo, e eu estou me referindo à passagem do século XIX para o XX, do chamado moderno sionismo político, o judaísmo era essencialmente humanista, internacionalista e pacifista. O Sartre dizia que a grandeza do povo judeu era a brandura frente às injustiças e à violência. Todas as manifestações históricas contra os judeus se deram no segundo milênio da era cristã em sociedades cristãs. Nós temos as perseguições na Idade Média ainda da Europa Ocidental, temos a Inquisição, temos os pogroms no século XIX, tá? E, por fim, o Holocausto. Todos eles são em sociedades cristãs. A convivência de judeus com os povos muçulmanos era relativamente harmônica, historicamente. Você não tem nada, nenhum desses grandes episódios conhecidos se passaram na relação de judeus com muçulmanos. Tudo isso é depois do advento do sionismo. O profeta Samuel, meu xará, no Velho Testamento, ele faz um manifesto anarquista para o povo judeu, hebreu, né? Contra a nomeação do rei, que no caso foi o rei Saul e depois Davi. São reinos mitológicos, mas de qualquer forma o Velho Testamento foi escrito na Babilônia, na diáspora da Babilônia, 5 séculos antes de Cristo, e ele é um manifesto contra o poder, porque o poder, e no manifesto isso está na Bíblia, no Velho Testamento, o poder corrompe. Eu estou falando isso do ponto de vista então da cultura pacifista, internacionalista e humanista dos judeus da diáspora, que leram o Velho Testamento. Eu não sou anti-sionista, eu sou terminantemente contra um Estado judeu. Eu estou dizendo isso porque eu conheço vários amigos que se dizem não sionistas ou anti-sionistas, mas dizem que são a favor do Estado judeu. E eu me pergunto, qual que é a diferença? Então, para evitar a complicação, eu sou contra o Estado judeu. Bom, a questão no pós-guerra, eu disse que as imagens só foram veiculadas no pós-guerra do Holocausto. Então, no pós-guerra, o mundo estava confliteado da veiculação das imagens do pós-guerra. Os judeus sobreviventes estavam alojados em campos de refugiados na Europa, basicamente os países que perderam a guerra, Itália, Áustria e Alemanha. Eles estavam... eles se encontravam na posição de apátridas. Eles não tinham mais lugar estou pensando no leste europeu, dos seus locais de origem, né? Os judeus poloneses, que eram 3 milhões e 300 mil, sobraram 300 mil. 90% foram embora. E eles estavam todos apátridas, eles foram afugentados, estavam todos... Eles não podiam ficar na Polônia, eles foram escorraçados da Polônia, os que sobraram,
E os países membros das Nações Unidas não queriam absorver os judeus sobreviventes. E o que a ONU fez, as Nações Unidas fizeram, foi fazer uma mesura com o chapéu alheio. Eles foram dar algo que não lhes pertencia. Para não absorver os judeus sobreviventes, eles ofereceram aos judeus terras dos palestinos. Eles vestiram um santo com a roupa de outro. Então, enquanto os judeus que estavam alojados nos campos de refugiados na Europa foram para Israel, enquanto eles estavam saindo dos campos de refugiados da Europa para ir para Israel, os palestinos que estavam em Israel, e na Palestina, né? Que estavam na Palestina, saíram da Palestina e foram alojados em campos de refugiados, em Gaza, na Cisjordânia e nos países vizinhos. 700 mil judeus, que correspondiam a 80% da população palestina no que passou a ser Israel, foram expulsos. Fugiram de zona de combate e não puderam voltar de qualquer forma. 700 mil, 80% da população palestina foi desalojada das suas casas, das suas terras, das suas aldeias, do seu país. Tinha que ser assim, né? Porque se não fosse assim, o país, para ser democracia, seria de maioria árabe. Se ficou dos 700 formulários, permaneceram em Israel 200 mil palestinos que se transformaram numa minoria. No começo do século XX, os judeus eram 8% da população. Então, a única forma de transformar Israel numa democracia no Estado judeu era expulsar os 700 mil palestinos. O drama, então, eu estou dizendo o seguinte, que depois da guerra, a situação das imagens do Holocausto que foram veiculadas e a solução para alojar os sobreviventes que foram para Israel tomou conta do imaginário coletivo. E a catástrofe, a Nakba palestina, foi silenciada. A narrativa construída por Israel, ela parte assim do levante suicida do gueto de Varsóvia, valoroso, né, para a vitória israelense nos países, na Palestina. Tem um escritor norte-americano, seu colega, Leon Lewis. Ele escreveu exatamente esses dois romances. Um era O Levante do Gueto de Varsóvia e o outro era O Êxodos, né, que foi aos cinemas em 1960 com nada menos, nada mais, na época, com Paul Newman. Tem uma cineasta atual que é palestina, pró-palestina, ela era palestina, e ela era da elite palestina refugiada num país árabe, talvez a Arábia Saudita, não tenho certeza, um desses países do Oriente Médio árabes. E o pai dela ficou chocado porque a menina, adolescente, estava vendo Êxodos com Paul Newman e estava muito animada com tudo que ela estava vendo. Ela palestina, estava comprando a versão universal do heróico ato israelense. Os historiadores israelenses que pesquisam esse período, eles são silenciados, eles são perseguidos nas suas universidades e pelo governo.
Tipo assim, se você é um historiador abraçando a nova história que recupera toda essa questão da Nakba, você fica na cafeteria sozinho lá, ninguém vai ficar perto de você. E você vai ter que sair para a Inglaterra ou qualquer outro lugar desses aí, né? O povo judeu é considerado o povo do livro, o povo da memória, milenar, fica pensando no mitológico, na mitológica escravidão do Egito, na destruição do templo, primeiro templo, segundo templo. Eu não consigo entender na minha formação como é que, para os sionistas, tudo começou, a história começou em 7 de outubro de 23. Onde é que está a memória, a valorização da memória judaica? Qualquer negociação de Israel com a questão dos palestinos tinha que passar pelo reconhecimento da violência perpetrada pelos sionistas em relação aos palestinos. Eu vou fazer... Bom, eu falei tudo como se eu não tivesse presente nessa história, né? Os meus pais são sobreviventes. Eles estavam nos campos de refugiados, né, na Alemanha. Foram em 48, depois da criação do Estado de Israel, foram para Israel e se alojaram em Yafa. Yafa, mesmo no dracônico plano de participação das Nações Unidas, Yafa era uma cidade eminentemente árabe e ela era um enclave, era para ser um enclave árabe dentro do Estado de Israel, de acordo com o plano de participação de 47 da ONU. Para evitar isso, mesmo antes da criação do Estado de Israel, mesmo antes do 14 de maio, um mês antes, os árabes de Yafa, que eram 50 mil na época, 45 mil foram jogados ao mar e ancoraram no Líbano. Tá? Então tem gente que acha que hoje em dia que sionista de esquerda e sionista de direita é tudo a mesma coisa. Eu não acho, nem eu, nem o Rashid Khalid. A gente acha que a direita sionista, pelo menos, é franca e a esquerda é hipócrita. E a esquerda, todo esse trabalho que eu falei de expulsão dos palestinos, de jogar os árabes no mar, antes mesmo da criação, enquanto se dizia que todos são iguais perante, sei lá o que, a lei, alguma coisa assim, né, que nunca saiu do papel, né, enquanto isso, a esquerda fez o trabalho e abriu o caminho para a direita de hoje. Eu sempre participei em todas as reuniões que eu participei com judeus de esquerda que falavam, de alguma forma, criticavam a direita, o avanço da direita em Israel. Eu sempre me manifestei dizendo que toda a violência, a expulsão, a perseguição, ocupação de terras, todas eram obras dos governos de esquerda trabalhista. Ninguém me contradizia, ninguém falava, era muito pior que isso. Eles faziam que não ouviam o que eu tinha falado. Era assim, eu era silenciado. Como eu não vou conseguir falar tudo, o que eu queria falar mais? Vamos ver. Bom, assim, eu lembro que meus pais estavam em Israel, né? Eu nasci lá. Nós fugimos de Israel. Em 53, no começo dos anos 50, quando nós conseguimos passaportes, que foi em 52, a gente fugiu. Nesse sentido, a gente é refugiado, Alema. Nós também somos refugiados. Saímos de lá e fomos para... Nós íamos para os Estados Unidos. Mas a gente fugiu de Israel. Não é meu pai, minha mãe e eu, não é isso. São milhares. Tem documentação dentro do... São milhares, é um êxodo judeu que estavam, de judeus descontentes e que queriam seguir o que os árabes queriam, né? Tipo assim, não era para jogar os judeus no mar? Nós fomos para o mar.
nós paramos em Munique, teve um incidente e a gente parou na prisão. Então eu fui preso a primeira vez com 2 anos de idade, eu vivo sendo preso, né? Com 2 anos de idade fui preso em Munique como um perigoso imigrante ilegal, e o destino me trouxe para o Brasil. E a primeira vez que eu vi na documentação brasileira, eu era uma alienígena. E eu falei, nossa, eu sou um extraterrestre. Alienígena eu era. Bom, eu só quero dizer o seguinte, eu só quero falar da questão que me deixou doente esses dias, que é a questão da Holanda. Não sei quem que acompanhou a questão da Holanda. A mídia veiculou que em 7 de novembro desse mês, passado, esse mês, 7 de novembro, 3 semanas atrás, houve um pogrom antissemita na Holanda. Boa parte dos artigos que tinham essa manchete, dentro estava claro de que era uma provocação dos torcedores, hooligans, dos torcedores do clube Maccabi, que pediam a morte não só dos palestinos, dos árabes e dos muçulmanos. Eu não sei se vocês têm noção dos números. Palestina é só 15 milhões, só 15 milhões. Agora, árabes são 500 milhões e muçulmanos são 2 bilhões. Então, esses hooligans do Maccabi, os torcedores do Maccabi, estão pedindo a morte de 2 bilhões de pessoas, né? Muita arrogância, né? Agora, o Bibi mandou os aviões, trouxeram lá as vítimas do pogrom, né? O Bibi falar asneira, nós estamos acostumados a ouvir, né? Mas eu fiquei doente de ver a prefeita de Nova York, o prefeito de Nova York, o primeiro-ministro da Holanda e o rei da Holanda abraçar a ideia de que eles falharam em proteger a população judia, tal como falharam na Segunda Guerra Mundial. E eu achei, bom, mas isso é a ira, isso já não é nada, não tem nada a ver com os judeus, mas não tem nada a ver com o lobby judaico. Isso é os Estados Unidos e a NATO, né, se defendendo da quebra da hegemonia do Ocidente. Eu ontem saí aí eu esqueci de dizer, o Ricardo Mussi e o Arthur Scavone não me aguentam mais, mas ontem saiu um novo artigo, um 30º artigo pró-palestino na Terra Redonda, e o nome é Tempos Interessantes, e o tema, como eu não posso falar aqui, o tema é esse, a questão da instrumentalização do Holocausto para combater os semitas da vez, né? Que são, a Europa é antissemita, é antissemita muçulmana e filosemita judia, ou seja, amante do judaísmo. Então, são os semitas da vez, é isso. Muito obrigado. Eu acho importante. A gente tem falado sobre a história, sobre os crimes que estão acontecendo, mas eu acho que nós estamos começando a viver um momento novo nessa luta, certo? Nós não podemos, nós ainda estamos na fase de resistência, e a própria eleição de Trump mostra isso. Mas em alguns aspectos, nós já estamos numa fase inicial de começar a ofensiva estratégica, de começar uma luta cada vez mais acelerada até a vitória do povo palestino. Então, são 2 aspectos que eu queria levantar para a gente aprofundar esse debate, aprofundar esse esforço. O primeiro deles é o fato de que o Netanyahu e o ministro da chamada Defesa de Israel, que o Walid Rabad, presidente da FEPAL, muito bem chamou de açougueiro de Gaza, né? Eles foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes de leves à humanidade. A gente sabe que o Tribunal Penal Internacional não é nenhuma maravilha, nenhuma flor que se cheire, mas
por causa das nossas manifestações, inclusive em grande parte pelas manifestações dos judeus norte-americanos em todas as universidades norte-americanas, o Tribunal Penal Internacional teve que decretar voz de prisão para esses dois criminosos, para não ficar inteiramente desmoralizado. Então, nós aqui no Brasil, além das outras coisas que nós estamos exigindo, devemos, e eu proponho que a universidade faça uma moção nesse sentido, para os parlamentos brasileiros iniciarem uma legislação, certo? Decretando, exigindo que o governo baixe um decreto baixando a ordem de prisão ao Netanyahu assim que ele pisar em solo brasileiro, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: a gente sabe, foi dito aqui, foi comprovado, e a África do Sul ofereceu um dossiê com 4.750 páginas dos crimes de guerra de Israel. Então é o seguinte: a ideologia sionista e principalmente o regime atual de Israel praticam o racismo. Não existe nenhuma altura maior de racismo do que o genocídio. O genocídio é a forma mais acelerada de racismo. Então nós não podemos admitir, e nós precisamos que haja leis para isso, porque o Brasil já tem lei contra o racismo, que haja lei que determine que um brasileiro não pode servir no exército de Israel, certo? Não pode servir no exército de Israel e que perca a cidadania brasileira aquele que o faça, inclusive sujeito a ser detido por racismo. Era isso. Vou ser bem sucinto. Queria fazer uma pergunta para a Juliana. Também, meu nome é Shahar, também sou parte do coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Então, uma pergunta e também um convite aí a falar também sobre isso. Você falou muito sobre a questão da homogeneidade, homogeneização, universalização dessa identidade judaica. E a gente sabe que a identidade judaica, como você mesmo disse, não é homogênea. Inclusive, tem comunidades judaicas, tem mais judeus de origem árabe, por exemplo, em Israel do que judeus de origem europeia. Também existem comunidades judaicas, como por exemplo os judeus da etnia Igbo na Nigéria, que não são reconhecidos, judeus na China e na Índia, que também não são reconhecidos. E aí, essa ideia de universalização, né, de uma identidade universal, também conversa um pouco, e aí a pergunta é em que medida conversa um pouco com essa ideia da branquitude, né? A branquitude também como uma construção dessa identidade universal. E aí, em que aspectos isso é possível fazer essa comparação ou não, e em que aspectos o nosso papel, enquanto judeus antisionistas, serve não só no combate ao governo de Israel, ao Estado sionista, mas também a essa estrutura racista como um todo, e como que a gente pode contribuir também para esse debate no Brasil. Olha, não sou palestrante, não vou me apresentar, mas eu tenho que começar dizendo que eu sou judeu polonês, não de origem, polonês da Polônia. E meus pais me trouxeram quando eu tinha 4 anos de idade. Não é verdade que não tem antissemitismo no Brasil. Pode não ter em Higienópolis ou no Leblon, mas na polícia tem. No Doicode tinha. E não é só para mim. Então aqui a gente tem uma situação histórica concreta. A questão que eu quero deixar para a mesa é como vem esse sionismo cristão agora, que virou uma espécie de religião de Estado aqui no Brasil, no governo anterior. Nas manifestações tinha quase tanta bandeira de Israel quanto do Brasil. Não se encarava, acabou isso aí. Aliás, semana passada ficou claro que isso aí vai longe. Mas eu tenho meus espaços, eu sou da direção do PT, para discutir isso. Aqui o que eu queria fazer é uma contribuição. Eu estava ouvindo, impaciente para chegar no Bund, mas chegou, a Jana também retomou. Eu queria começar onde parou. Porque o Bund é amplamente, Bund em Yiddish quer dizer liga.
A Liga Judaica, a seção da Segunda Internacional Socialista, era amplamente majoritária, como foi dito. De tal modo que no parlamento do gueto de Varsóvia tinha uma espécie de conselho. Está documentado que as atas foram recuperadas. O Bund tinha a maioria relativa. Os extremos eram, não os religiosos contaram o que vocês pensam nessa época. Os extremos eram os sionistas e os stalinistas. E os dois, por razões, num primeiro momento diferentes, queriam precipitar um levante. E o Conselho tinha a compreensão de que a única chance que eles tinham, não de vencer o exército alemão, mas de fazer uma luta que valesse a pena realmente, era um levante simultâneo dos guetos. Quem assistiu O Pianista, recomendo, um bom filme, tem lá um ferroviário que, em um certo momento, tem um contato noturno, prestem atenção. Aquilo era a rede que existia, apesar de tudo. E o que aconteceu? Aconteceu que, quando o Exército Vermelho chegou perto, ele soltou o rumor falso de que o levante em Vilnius, porque tinha gueto na Lituânia, em Lodz, que era o segundo gueto, e Varsóvia, ia ser simultâneo dia X. E aí iam entrar os outros. Terminando, o Exército Vermelho ficou parado do lado do rio, esperando os alemães fazer o serviço, se desgastarem, e aí ele avançou até Berlim. No tempo que tinha foi o que eu pude falar. Não falei que foi os tchecos que armaram o exército de Israel em continuidade dessa política. Gabriel? Boa tarde, vou tentar ser sucinto. A minha dúvida é relacionada a uma experiência mais subjetiva, cotidiana, de estar em comunidades judaicas ou conhecer judeus, na questão do sionismo. Existe algum tipo de constrangimento por parte de alguns judeus assim que tentam esconder, por exemplo, acho que o Samuel trouxe isso, de que eu sou anti-sionista, mas defende o Estado de Israel e não apoia a causa palestina? Ou é uma coisa que fala-se com orgulho, assim, não, sou sionista mesmo? Não sei se ficou claro. É só uma pontuação. Primeiro, agradecer a Jane. Eu estava com uma vontade de chorar e não conseguia chorar desde 7 de outubro. E ela conseguiu me derrubar lágrimas. Sou beduína palestina brasileira, Miriam Khalili, e eu quero pontuar 4 nomes de mulheres judias que eu recomendo ler e ouvir. Judith Butler, citada pela Juliana, Aviva Shamsky, filha de Noam Chomsky, Naomi Klein e Medea Benjamin do Godepink. Por favor, ouçam o que elas têm a dizer, leiam o que elas escrevem e percebam a importância. Todas as pessoas, professor Samuel, Juliana, fiquei encantada com sua colocação. A Miriam Khalili, Palestina, pelo Movimento Mulheres pela Paz na Palestina. Obrigada. Eu sou judeu. A minha reflexão é a seguinte, é uma reflexão barra questão. Tem uma série de instituições judaicas, eu vou falar de São Paulo, né? Mesmo do Brasil, Federação Israelita, instituições filantrópicas, a sinagoga que você frequenta ou que seus parentes frequentam, etc. E na comunidade judaica tem uma tradição de, não diferente de outras, mas tem uma tradição de ajudar essas instituições com seu tempo ou com seu dinheiro, etc. E a minha questão vai para o lado do antissemitismo. Eu me lembro disso na época que o BDS era o grande movimento, e se acusava ele de ser um movimento antissemita porque boicotava tudo que tinha qualquer ligação com o Estado de Israel. Até que ponto, e isso eu faço uma reflexão sendo judeu e podendo ser vítima dessa perspectiva, até que ponto essas críticas e esses questionamentos e esses ataques aos judeus da diáspora são legítimos por eles contribuírem com instituições, seja com tempo ou dinheiro, e essas instituições se manifestarem em prol do sionismo, ou receberem israelenses que defendam o Estado de Israel, etc. É um questionamento em relação a qual o papel do judeu nessas
judeu da diáspora nessas instituições diaspóricas. Obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinha para a Jana. Eu queria saber se você percebeu diferenças a partir do último ano e meio dentro dos Estados Unidos, a partir do momento que houve mais movimentação, que houve ocupação das universidades e muita divulgação pela internet, pelas mídias sociais, das imagens do horror, do horror, do horror. Você acha que isso impactou, mudou alguma coisa? Obrigada. Heloísa Vilar. Bom, então, passar a palavra aqui para o encerramento. 3 minutinhos para cada um, e para dar tempo, no máximo 4, né? Porque tem uma próxima mesa que já deveria ter começado. Roberto? Eu vou ser bem rápido, tentar ser bem rápido. Eu acho que esse debate foi importante. Eu acho que a nossa perspectiva é a perspectiva de organizar a luta, seguir a luta unitária nesse momento, contra o genocídio que é perpetrado pelo Estado de Israel em Gaza, particularmente, mas não é só em Gaza, não é? O Estado de Israel é um instrumento do imperialismo, ele sempre foi isso. Os sionistas se dispuseram a fazer isso desde o primeiro momento, desde antes da fundação do Estado de Israel. Era um instrumento primeiro do imperialismo britânico, depois ele se torna, como já foi dito aqui, na criação do Estado de Israel, ele continua sendo, segue sendo um instrumento do imperialismo britânico, mas também norte-americano, francês, com o apoio da União Soviética, né? Com a colaboração da União Soviética, que é assim que foi fundado o Estado de Israel, e foi perpetrado a Nakba. Ele serve como uma ponta de lança, então, do imperialismo naquela região. Obviamente, no decorrer da história, em 56, ele foi usado, se dispôs a ser usado como um instrumento do imperialismo britânico e francês, para se contrapor ao nacionalismo árabe, e depois disso ele continuou sendo, ele é uma espécie de, aliás, o próprio Netanyahu já chegou a falar isso, ele é uma espécie de porta-aviões dos Estados Unidos na região, não é? Ele é usado com essa finalidade. Então eu acho que é absolutamente necessário desenvolver uma luta para superar isso, não é? Para livrar aquela região do Estado de Israel. O Estado de Israel é esse instrumento, ele coloca em risco a vida de milhões de não apenas de palestinos, como toda a população árabe, como também dos judeus, não é? O Everaldo levantou uma questão logo no começo do debate, e eu queria concluir com isso então, sobre qual a perspectiva que nós temos que apontar. Eu não vejo outra perspectiva, né? Eu acho que a solução dos estados não faz sentido nenhum, né? Hoje mais do que nunca. Tem quase 1 milhão de colonos na Cisjordânia. A solução que precisa, na minha opinião, ser desenvolvida, claro, é um debate que nós temos que fazer, é a solução de um homem um voto, uma mulher um voto, né? Toda a população que vive entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo tem que ter as mesmas condições de voto. São 7 milhões e meio de palestinos, acho que 7 milhões de judeus. Deve ser dado o direito aos palestinos que foram expulsos com a Nakba de retornarem, não é? E você constitui então aí sim uma outra realidade, não é? Uma mudança de regime. Essa é a única possibilidade que se tem, na minha opinião, de resolver a situação e superar o drama que há quase um século, não é? O povo daquela região vive, os palestinos sobretudo, que são as principais vítimas, mas também os judeus que vivem lá não vão ser libertados desse problema enquanto o Estado de Israel não for superado.